Branca de Neve e os 7 Anões. Era uma vez uma rainha muito bondosa que vivia em um castelo branco como a neve, rodeado por uma linda floresta. Enquanto olhava os flocos de neve cair, ela ouvia as crianças que brincavam na neve. E então abriu a janela para vê-las. Foi quando o vento bateu e levou embora seu lenço vermelho favorito, que caiu bem em cima do boneco de neve que as crianças brincavam. Eles acenaram e agradeceram a rainha bondosa. E ela desejou ter uma filha linda. Os meses se passaram e o sonho da rainha bondosa virou realidade. 9 meses depois, o rei e a rainha tiveram uma menina, a mais linda do mundo, e deram o nome de Branca de Neve. Mas a felicidade não durou muito. Pouco tempo depois, a rainha faleceu e virou uma estrela no céu. Poucos anos depois, o rei se casou com uma mulher pela qual ele era muito apaixonado. E, sendo assim, ele não percebia que ela era má e orgulhosa. Ela era fixada na beleza. Perguntava sempre ao espelho quem era a mais bela. E repetia milhares de vezes: ninguém é mais bela do que eu. Branca de Neve se tornou uma linda moça. Seu pai foi viajar sem tempo para voltar. Se abraçaram, despediram-se. E ele disse: eu voltarei. Um dia, a malvada rainha Grinhild chamou seu assistente pessoal. E ela pediu que ele tirasse a coberta do espelho. E ela mandou que ele se retirasse rispidamente. E ela, como sempre, perguntou ao espelho quem seria mais bela do que ela. E ele disse: você não é mais a mais bonita. Branca de Neve é a mais bela. Ela ficou muito brava. Não pode ser, ela esbravejou. E o seu coração malvado arquitetou planos ruins. E, sendo assim, ela pediu que um caçador trouxesse o coração da menina para ela. Branca de Neve confiou no caçador e foi com ele para o meio da floresta. Ela viu um pássaro ferido no chão e o pegou para tentar consertar sua asa para que ele pudesse voltar a voar. Atrás dela, o caçador a observava e sacou o seu arco para atacar Branca de Neve. Ele mirou, mas ao perceber que ela era boa, se arrependeu e desistiu. Ele avisou a Branca de Neve que ele tinha incumbência de matá-la e falou que era rainha e pediu que ela se escondesse. O caçador matou um javali para que pudesse usar o coração do bichinho para enganar a má rainha. A princesa saiu desesperada.
e as forças dela acabaram e ela dormiu embaixo de uma árvore, exausta. O caçador foi direto à rainha má e entregou o coração. A princípio, a rainha má acreditou e ficou muito feliz. Ao raiar do sol, Branca de Neve se viu só. E logo ali havia uma pequenina casa com um pequenino jardim e um pequenino portão. Tudo naquela casa era pequenino. Ela tocou a campainha, mas ninguém apareceu. Ela viu que a porta estava aberta e entrou. Tudo era muito pequeno. E, por estar faminta, comeu uma tigela de sopa que encontrou. Ela acabou dormindo numa pequena cama. E os anõezinhos estavam voltando do dia de trabalho. Eles entraram silenciosamente, pois estavam desconfiados. Alguém comeu meu pão, disseram. Alguém usou o meu prato. Alguém está dormindo na minha cama neste momento. Que moça mais bela, um deles disse. Ela está acordando e se escondendo debaixo do cobertor, disse um deles. E pediram para que ela não tivesse medo e se apresentaram. Nós somos os 7 anões. Ela disse: eu sou a Branca de Neve, desculpem por ter entrado aqui. E ela contou a sua história. E eles ficaram muito tristes. E deixaram que ela ficasse lá como hóspede. Mas havia uma condição. E pediram para que ela cantasse, porque eles amavam cantar. E ela cantou. Ela cantou e eles ficaram super felizes. Longe dali, um belo príncipe vivia e o nome dele era Pedro. Ele adorava ficar olhando as estrelas, porque elas lembravam
de pessoas que ele amava muito. Uma noite ele viu o rosto de Branca de Neve no céu. E ele sentiu que devia encontrá-la. Assim, ele pegou o seu fiel cavalo e saiu voando para tentar encontrar a amada. De volta ao castelo, a malvada rainha estava novamente em frente ao espelho. Pedindo para que o criado dela tirasse, o pano do espelho. Ele era muito desajeitado. A rainha estava muito irritada com ele. E, novamente, ela perguntou ao espelho quem era a mais linda do reino. Ele disse que a Branca de Neve, que vivia com 7 anões, ainda era a mais bonita. Ela ficou muito irada porque foi enganada. E dessa vez ela mesma iria cuidar do assunto. Os anões de manhã foram trabalhar. Eles disseram: tenha cuidado, não abra a porta para estranhos, é perigoso. Branca de Neve começou a regar as flores, super tranquila, e ela notou um coelhinho. Ela o pegou e levou para dentro de casa. Enfaixou a perninha dele e colocou o sol na cama de uns anões. O coelho parecia estar dormindo, mas assim que Branca de Neve saiu, ele abriu os olhos e se transformou na terrível rainha. Ela colocou um veneno roxo no travesseiro, pensando que a princesa ia dormir lá e finalmente então morrer. Branca de Neve entrou para descansar e quase deitou no travesseiro envenenado. Mas os anões chegaram. Eles jantaram, eles dançaram e eles cantaram. Ela adormeceu em frente à lareira e se livrou mais uma vez do travesseiro envenenado. Quando a rainha voltou ao castelo, o criado estava dormindo. E a rainha má de novo foi consultar o espelho sobre quem era a mais bela. E o espelho disse: Branca de Neve ainda é a mais bela. Ela gritou e ela gritou e fez um novo plano. Poucos dias depois, Branca de Neve estava trabalhando e ouviu alguém bater a porta por 3 vezes. Branca de Neve olhou e viu uma mulher muito feia e muito idosa, com uma cesta de maçãs. E a mulher disse que estava vendendo maçãs. Branca de Neve estava com medo, mas ela ficou encantada com as maçãs. E a bruxa disse: vou dar essa maçã de presente. Experimente.
Branca de Neve pegou a maçã e mordeu. A maçã estava envenenada e ela caiu no chão. Logo abaixo da estrada, o príncipe Pedro estava descansando embaixo de uma árvore. Ele viu a senhora das maçãs, que era a bruxa, caminhando. E de repente ele a viu se transformar na bruxa, rainha. Ele ficou quieto a observar. À noite, os anões voltaram do trabalho e viram Branca de Neve imóvel no chão e morta. Eles estavam muito tristes e desconsolados. Eles fizeram um caixão de vidro e a levaram para um rio, para que todos soubessem que ela era bela. E o príncipe que estava cavalgando, ele viu, reconheceu imediatamente o rosto que ele via no céu. Ele abriu a tampa, tirou um colar que trouxe para ela, que havia trazido para ela, e se despediu. Mas ele viu que ela se movia porque o colar era mágico. E junto ao amor dele, fez com que tudo isso acontecesse. Eles retornaram ao castelo e contaram tudo ao rei. O rei baniu a rainha má do reino. E ele trancou o espelho mágico na masmorra, junto com tudo que era da rainha. Meses depois, o casal se casou e fizeram uma linda cerimônia. Os anões fizeram parte dessa festa e viveram felizes para sempre.